Paz do Senhor Jesus, sou o pastor Claudinei, estamos aqui no quadro Falando de Bíblia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre parábola. Parábola, que no grego significa paraboie, que é colocar ao lado, comparar. É uma ilustração de alguma verdade ou ensino que Jesus utilizava para explicar verdade, situações complexas, trazendo a realidade e a facilidade. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 13, no verso 34, diz assim: Jesus falou todas essas coisas a multidões por parábolas. Nada lhe dizia sem usar alguma parábola. E no verso 35 do capítulo 13 ainda de Mateus, diz assim: cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta, abrirei a minha boca em parábolas. Como está lá em Salmo 78, no verso 2, onde diz assim: em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. Parábolas que eram utilizadas por Jesus. Nós encontramos 40 parábolas. Nesse vídeo, nós falaremos de 5. A primeira delas é a parábola do filho pródigo. É uma parábola muito conhecida que está lá em Lucas, no capítulo 15, no versículo 11, onde fala de um filho que pediu parte da sua herança e saiu pelo mundo gastando dissolutamente com os amigos, ao ponto de chegar e ficar sem nada, e lembrar que o pai o receberia, porque até os trabalhadores do seu pai tinha comida, tinha algo em abundância e uma boa vida lá. E lembrando, sabendo que o amor do pai não se esgotaria, ele retorna. E como se era de esperar, o pai o recebe, porque o amor do pai é inesgotável. O pai festeja, o pai celebra e declara: meu filho que estava morto, agora reviveu e está de volta. A segunda parábola é a parábola das 10 virgens, que nós encontramos no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 25. A parábola das 10 virgens relata que 5 eram prudentes e 5 loucas. Elas estavam aguardando a volta do cordeiro ou do seu noivo, mas a demora, 5 delas perderam e não tinham mais azeite para colocar nas suas lâmpadas. E buscaram com aquelas que tinham para tomar emprestadas, mas as prudentes não a emprestaram. Essa parábola nos ensina que nós temos que permanecer aguardando a volta de Jesus, porque não sabemos o dia e não sabemos a hora em que ele irá voltar para nos buscar como igreja, como noiva que somos. A terceira parábola é a parábola do juiz iníquo, ou da viúva persistente. Esta parábola está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Essa parábola conta um juiz que não temia a Deus e não se importavam com os homens. E esta mulher buscou incessantemente nesse juiz para que ele julgasse a causa dela, a injustiça. E devido à sua insistência, persistência, o juiz, que é declarado nessa parábola que não se importava com os homens, ele julga a causa dela por causa da insistência. Essa parábola demonstra que nós não podemos desistir. Temos que persistir, insistir, permanecer e jamais desistir. A nossa quarta parábola é a parábola do bom samaritano, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Essa parábola, Jesus fala de um homem que descia de Jerusalém para Jericó. E esse homem foi pego pelos assaltantes, que levou seus bens, a sua roupa e agrediu esse homem. Esse homem fica caído ali no caminho, até o momento em que passa o sacerdote. O sacerdote passa e vê de longe e passa batido. Depois passa um levita, que também não se importa e passa. Até que vem o samaritano que é um estrangeiro, alguém de terras distantes. E o samaritano sim se importa. A parábola diz que ele vai lá, cuida das feridas, trata daquele homem e o leva para uma hospedaria.
e ainda se compromete a voltar e pagar tudo que aquele homem gastar e ficar devendo ali. Essa parábola mostra que o bom samaritano é aquele que se importa, é aquele que olha para as pessoas. E Jesus é o bom samaritano, que olha para cada um de nós, que nos ama, importa conosco e a cada dia quer nos salvar. A nossa quinta parábola está lá em Lucas capítulo 6, no versículo 46. É a parábola O Prudente e o Insensato. Nessa parábola, Jesus diz que aquele que ouve a sua palavra e as pratica é semelhante a alguém que constrói a sua casa com alicerce firmado na rocha, que virá o vento, virá a tempestade, e a casa resistirá, não cairá. Porém, aquele que ouve a palavra, mas não as pratica, é semelhante ao homem que construiu a sua casa na areia. Vindo o vento, a casa não resistirá e ela cairá. Essa parábola nos instrui a ler a palavra do Senhor e a praticar a cada dia, aprender com a palavra de Deus e a cada dia deixar Deus trabalhar, o Espírito Santo trabalhar nos nossos corações, para que nós possamos ser transformados, mudados. Deixe o seu like aí, curta esse vídeo, se inscreva aí nesse canal. Nós deixaremos na descrição a referência das 40 parábolas. Leia e, acima de tudo, como essa parábola, pratique a palavra de Deus na sua vida. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.